Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tatiana Araújo, eu sou advogada empresarial de contratos e societário e esse aqui é o Jurídico para Negócios. A dúvida de hoje nesse vídeo é se um sócio que trabalha menos, ou seja, presta menos serviços para a sociedade em comparação aos outros sócios, se ele pode receber menos também por causa disso. Mas antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Então vamos lá, sem mais delongas, entrando no conteúdo do vídeo. Sócio que trabalha menos pode receber menos? Sim, pode. Mas antes disso, antes de falar sobre isso, eu preciso te alertar sobre uma coisa. A primeira delas é que o sócio ele não tem uma obrigação legal de trabalhar. Ou seja, não existe na lei uma obrigação, um dispositivo de lei que obrigue o sócio a trabalhar, que obrigue o sócio a prestar qualquer tipo de serviço para a sociedade no qual ele está inserido. A razão disso, se você pretende que o seu sócio trabalhe na sociedade e não apenas invista, entre como um sócio investidor, colocando capital ali naquela empresa e depois, posteriormente, recebendo dividendos, o ideal é que vocês coloquem isso em um acordo de sócios, no contrato social ou um acordo de sócios. Geralmente o acordo de sócios é mais ideal para esses casos, porque é um documento particular ali, privado entre os sócios, onde vocês podem estabelecer quais serão as funções de cada sócio dentro daquela empresa. Mas dito isso, se um sócio que já trabalha, já presta serviços dentro da sua sociedade, mas ele não trabalha tanto quanto os outros sócios, ou pelo menos os outros sócios têm essa percepção de que estão trabalhando mais do que esse sócio, mas esse sócio continua recebendo o mesmo lucro que eles, que os demais, ou até mesmo sem trabalhar ou trabalhando menos, ele continua recebendo o mesmo quantitativo aí de prolabore, vocês podem sim estabelecer que esse sócio, em razão de prestar menos serviços do que os demais, irá receber menos lucro, quando houver distribuição de lucros pela sociedade. Esse, inclusive, foi um tema de uma decisão recente do STJ, que analisou o caso de uma sociedade limitada, prestadora de serviços, que prestava serviços de consultoria e que fez uma alteração no seu contrato social para estabelecer que os sócios que tinham menos horas trabalhadas receberiam menos lucro, teriam um percentual menor de lucro do que os demais, que tinham mais horas trabalhadas. Esse caso ele é bastante curioso porque geralmente a gente vincula esse recebimento do lucro à participação do sócio no capital social, a participação societária do sócio. Porque o lucro ele remunera o investimento do sócio na sociedade. O prolabore é que remunera o trabalho. Então, a dúvida que foi trazida, levada ao judiciário por uma das sócias que fazia parte nessa sociedade e que teve que reduzir a sua carga horária de trabalho, que em razão disso passou a receber menos lucro, foi se seria possível vincular o recebimento de lucro, a distribuição de lucros aos sócios, ao trabalho efetivo por eles na sociedade, as horas trabalhadas por eles na sociedade, ao invés de sua participação ali societária no capital social. O STJ, ao julgar esse caso, decidiu que sim, que isso seria legítimo, principalmente se tratando de uma sociedade prestadora de serviços, ou seja, uma sociedade em que o trabalho dos sócios ali dentro da empresa, ele acaba meio que sendo fundamental para a realização daquele objeto social. Por exemplo, sociedades de médicos, sociedades de advogados, agências de marketing digital. Então sim, se você faz parte de uma sociedade limitada prestadora de serviços e você estiver em concordância com os demais sócios, vocês podem fazer uma alteração no contrato social para modificar essa forma de distribuição dos lucros, de forma que o sócio que trabalha menos, tem menos horas trabalhadas, ele receberá menos lucro em razão disso, enquanto os outros que têm mais horas trabalhadas receberão mais.